Mas olha, ouvinte, agora a gente vai começar uma entrevista com a Camila Vasconcelos, ela que é mestre e fisioterapeuta da Maternidade Santa Mônica e preceptora do estágio em pediatria do SESMAC. Hoje, agora a gente vai bater um papo sobre o papel da fisioterapia pediátrica no desenvolvimento infantil. Então, Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. Então, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom dia, bancada Natália e Maílson. E eu quero primeiramente, parabenizar todos os fisioterapeutas, não é mesmo? Que esse mês de outubro, 13 de outubro, foi dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E a todos os meus colegas de profissão e alunos também. E agradeço o convite, para a gente bater um papo um pouquinho sobre o desenvolvimento infantil e sobre o papel do fisioterapeuta, nessa área tão importante de início de vida dessas crianças. Coisa boa, Camila. A fisioterapia pediátrica, ela está realmente cada vez mais presente na vida das famílias, Até um tempo atrás, assim, imaginava muito a fisioterapia muito para idosos, Muito para reabilitação, somente para pessoas que tinham sofrido algum tipo de acidente. E hoje, com essa evolução, essas outras áreas da fisioterapia, elas vão aparecendo cada vez mais, E aí, como é a real atuação da fisioterapia pediátrica no dia a dia? Quais são os objetivos, os principais objetivos dessa intervenção? Natália, primeiro a gente precisa entender o que é o desenvolvimento infantil, O desenvolvimento infantil, ele basicamente vai englobar 4 categorias, A área socioemocional da criança, cognitiva, a parte motora também, E a parte sensorial, cognitiva, toda essa parte da criança, do desenvolvimento. Porque, como você mesmo falou, antigamente, anos atrás, com pouca informação, pouco estudo, sobre poucos trabalhos que existiam, então a fisioterapia estava mais englobada naquela parte motora, do adulto, do idoso. E hoje, o fisioterapeuta ele entra desde o nascimento do bebê. Então, uma área que a gente trabalha, eu particularmente trabalho em maternidade de alto risco, que é a Maternidade Santa Mônica, e a gente trabalha com bebês prematuros. O fisioterapeuta, a priori, ele entra ali para salvar a vida do bebê também, Na parte respiratória, que todo mundo conhece, todo mundo tem um pouco mais de conhecimento. Mas na parte de desenvolvimento infantil e motora, a parte de desenvolvimento motor, o fisioterapeuta ele está diretamente relacionado, a essa parte de vigilância neurológica. Então, lá naquela área hospitalar, o fisioterapeuta, durante os atendimentos, ele tem obrigação também de fazer essa avaliação neurológica. Nós temos testes específicos, nós temos avaliações específicas para, a partir do momento que o bebê ele sair da maternidade, do hospital, ele está capacitado, para ter um novo acompanhamento, que é a fase ambulatorial. Que também, eu também trabalho com essa parte ambulatorial. Então, a gente vai acompanhar todos os marcos motores da criança, a gente vai orientar pai e mãe, a gente tem essa autonomia, de encaminhar para novos profissionais que necessitam de avaliação, como o fonoaudiólogo, como terapeuta ocupacional, o neuropediatra, e outras categorias que estão envolvidas nesse desenvolvimento. Camila, então, toda essa atuação, ela começa a partir de alguma demanda, de alguma indicação, ou já é uma orientação a partir do nascimento daquele bebê? Não, todo bebê, quando ele nasce, ele tem esses marcos de desenvolvimento, como eu falei anteriormente, que envolve não só a parte motora, mas a parte cognitiva e emocional também. Então, aquele bebê que já possui alguma neurodivergência, algum quadro clínico que necessite de reabilitação, o fisioterapeuta ele vai começar a entrar na vida desse bebê desde o nascimento. E, principalmente, aqueles prematuros extremos, que tem esse atraso de desenvolvimento. Como a sua pergunta anterior com relação aos objetivos, Os objetivos da fisioterapia como um todo no desenvolvimento infantil é realmente dar funcionalidade a essa criança. Então, quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em função. Eu sempre costumo falar isso aos meus alunos. Então, a gente precisa dar função àquela criança. A gente tem a capacidade, e a autonomia de prescrever dispositivos auxiliares, como órteses, como dispositivos auxiliares de marcha, para aquela criança poder frequentar uma escola, para aquela criança poder frequentar o seu ambiente de brincadeiras. E também o fisioterapeuta está muito relacionado à parte biopsicossocial da criança, o cenário que ela vive. Então,
Às vezes, os quadros clínicos de uma criança vão ter desfechos diferentes, a depender, inclusive, do cenário social dela. Camila Vasconcelos Abreu, né? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. No SESMAC, você trabalha na clínica, né, de fisioterapia pediátrica. Como é essa atuação? Quais são os casos que você mais recebe nas crianças? Como é esse trabalho de reabilitação das crianças lá na clínica? Bom dia, Maílson. Bom dia, seja bem-vinda. Então, o SESMAC, né, o curso de fisioterapia, ele tem, desde o início dos períodos, os alunos eles possuem um contato, não é, com assistência pediátrica e outras categorias também. Então, eles não chegam no 9º período como uma surpresa para o atendimento. Eles têm esse contato inicial em avaliações, em disciplinas, e quando eles vão para o 9º período, esses alunos, esses pacientes, eles passam por uma triagem, né? Outros professores fazem uma triagem, solicitando vaga para essa avaliação pediátrica. E nós temos protocolos, então, costumo dizer também, para avaliar a função e para você mensurar resultados, nós precisamos avaliar. Então, nós temos nossas fichas de avaliação, esses pacientes chegam para nós avaliamos, traçamos objetivos mensuráveis para aquelas crianças e assim começamos a trabalhar. São os alunos, junto com o preceptor da clínica, que é o responsável técnico, né, fisioterapeuta graduado, em que vai acompanhar esses alunos. Esses pacientes que chegam, eles são encaminhados pelos médicos para a fisioterapia? Exatamente. Os médicos, esses pacientes possuem quadros clínicos que necessitam de reabilitação. Geralmente são pediatras, neuropediatras ou até outros colegas da reabilitação também. Prescrevem a fisioterapia neurofuncional, né, encaminham para a gente, chega para a gente faz essa avaliação. Sobre o público, né, o público, a maioria dos pacientes, nós temos bastante os autistas, né, nós trabalhamos bastante com pós-operatório de mielomeningocele, que é uma outra condição importante para a reabilitação. Nós temos síndrome de Down, nós temos um quadro de pacientes com atrasos de desenvolvimento. Então, nós iremos trabalhar com base nesses atrasos, traçando objetivos para dar resultados. E temos resultados, tá? Esse ano, nós estamos em outubro, eu acho que esse ano nós já demos umas 3 a 4 altas com pacientes que alcançaram a marcha anterior, com equilíbrio, com segurança, e as famílias saem seguras para tocar a vida com essas crianças. Que coisa boa, Camila. Então, você fala tanto em desenvolvimento, a importância desse olhar, né, e desses cuidados com o desenvolvimento infantil. Então, explica pra gente o que é esse desenvolvimento infantil, né? Qual o conceito dele? Socialmente falando, né, de uma maneira mais popular, quando a gente chega e vê um bebê, né, por exemplo, deixa no tempo dele. Tinha muito isso. E por falta de avaliação, mesmo um olhar mais minucioso e técnico, às vezes os bebês eles passavam sem essa avaliação e não se tinha essa atuação dentro da fisioterapia com essas crianças. Mas o desenvolvimento infantil, como eu falei anteriormente, ele vai abordar várias categorias, né? A parte socioemocional, a parte motora, que é quando a gente fala dos marcos motores, por exemplo, o controle cervical, o controle torácico, o engatinhar, a marcha lateral, a marcha anterior, o equilíbrio. E também a gente engloba toda a parte sensitiva desse bebê, né? Toda a parte de maturação desse sistema nervoso, né? A gente não trabalha com doenças, a gente trabalha com a função e maturação desse sistema nervoso dessa criança. E falando sobre a Camila, fisioterapeuta, como foi que surgiu essa vontade de ser fisioterapeuta? Como foi que surgiu esse trabalho para cuidar de crianças, né? A sua área específica é pediatria, né? Neonatal, também é cardíaca. Como foi que surgiu essa vontade? Então, Maílson, eu tenho um irmão, né, que possui paralisia cerebral, que foi hipóxia no parto, e eu sempre convivi com esse mundo da reabilitação. Mas eu sempre senti umas lacunas importantes no estado de Alagoas, né? Então, há 40 anos atrás, realmente não se existia, né, tantas oportunidades, nem clínicas e escolas importantes para atendimento. Fiz o meu curso de fisioterapia, minha vida acadêmica sempre existiu, eu sempre gostei dessa área acadêmica e sempre trabalhei em hospital, né? Sempre trabalhei na Santa Casa, junto com meus colegas da Fisiocop, e também trabalho há 10 anos na Maternidade Escola Santa Mônica. Há um ano venho realizando, né? Vai fazer um ano agora que eu estou realizando um trabalho
como preceptora da pediatria do SESMAC. Então, a gente está trabalhando nesse mundo associado. Tem muitos bebês que saem da Santa Mônica, a gente encaminha para o ambulatório de pediatria para fazer esse follow-up, para poder fazer esse acompanhamento do desenvolvimento, né? É importante esse trabalho da Camila, inclusive nessa parte de pediatria, porque, por exemplo, é um estágio que os alunos estão na graduação de fisioterapia e já pegam um estágio ali na clínica, já tem aquele atendimento inicial, aquele contato na prática com o paciente, né? Exatamente, assim? com o paciente. Inclusive a pediatria é um setor. Nós temos a área de ortopedia, a área de neuro, a área de fisioterapia pélvica, a área de dermato funcional, desportivo. Então, os alunos eles vão entrar em contato não só com esses pacientes, mas também com as famílias, aprender a lidar, né? Porque as famílias elas chegam com uma demanda importante, uma demanda emocional importante, e elas querem resultado. Então, a gente se esforça assim 100% para poder dar esse resultado a essa família, né? Esses alunos eles entram em contato e eles possuem autonomia, né, teórica, eles já pagaram essas disciplinas para poder seguir esse término de graduação, porque eles estão no 9º período. Camila, e aí trazendo um pouco para a realidade da fisioterapia domiciliar, né? Que muitas famílias, elas também têm essa necessidade. Isso. Tem aqueles que vão até os ambulatórios, que vão até as clínicas, mas também tem aqueles profissionais que fazem o acompanhamento em casa. Então, assim, como é que funciona esse acompanhamento do fisioterapeuta no ambiente domiciliar? Se uma dúvida que é muito comum é se os resultados eles acabam sendo mais lentos, porque às vezes não tem ali tantos, talvez tantos equipamentos que teria numa clínica. Entendi. Então, como é que funciona isso? Com relação ao atendimento domiciliar, né, mesmo fluxo, há uma prescrição médica, há um chamado do fisioterapeuta. Hoje a gente vê muito, principalmente na mídia, a questão da fisioterapia respiratória domiciliar. Eu atendo muitas crianças, principalmente nessas crises que existem de bronquiolite, pneumonia. Então, essas crianças, esses pais procuram os fisioterapeutas, né, para atendimento domiciliar. Com relação aos resultados, não se existe assim, uma mensuração para dizer que a clínica ou ao domiciliar vai dar mais resultado. O que vai dar o resultado é um bom profissional. Até porque, Natália, a gente usa como instrumento fundamental para a fisioterapia no desenvolvimento infantil o brincar terapêutico. Então, nós utilizamos, a minha sala hoje lá da pediatria, totalmente cheia de brinquedos. Então, nós utilizamos os brinquedos como recursos para realizar aqueles marcos motores da criança. Então, aquele fisioterapeuta que vai realizar atendimento em domicílio, ele vai utilizar, por muitas vezes, os brinquedos das crianças. Nós, às vezes, atendemos na clínica crianças que não estão muito adaptadas. Então, eu peço, pai, mãe, traz o brinquedinho dele lá, que a gente vai colocar aqui no tatame e nós iremos conduzir essa conduta. Então, é muito comum o atendimento domiciliar. Existe uma gama de fisioterapeutas muito bons em Maceió, no estado de Alagoas, que realiza esse acompanhamento e desenvolvimento. É porque traz também essa familiaridade. Você falou dos brinquedos, isso, né? Traz essa familiaridade, esse acolhimento com a criança, né? É interessante que tudo com a criança é muito lúdico, né? Exatamente. Os tratamentos no consultório do psicólogo também, na terapia, isso, trabalha muito com joguinhos, com brinquedos. E aí, como você falou da fisioterapia, eu imagino que tem um pouco esse mesmo conceito, né? O limiar, realmente, e o bom profissional é não virar a brinquedoteca, não é mesmo? Então, o fisioterapeuta, ele vai fazer o brinquedo como um instrumento. Então, ele vai conduzir... Tem um objetivo com aquele brinquedo. O brincar terapêutico para o seu objetivo final, né? A sua função na criança. Camila, todo hospital ele precisa de um fisioterapeuta, né? Como é esse trabalho do fisioterapeuta? Eu, particularmente, achava que o fisioterapeuta, olha só a minha ignorância, só cuidava de recuperação, perna, braço, torcer o tornozelo, o pé, enfim. Mas você, quando passa a conhecer a fisioterapia de perto, sabe como é a importância do fisioterapeuta em uma UTI. É bem mais complexo, né? É bem mais complexo. Qual é a função do fisioterapeuta na UTI, no hospital? Então, isso seria um assunto para a gente trabalhar aqui a manhã inteira, mas o fisioterapeuta... É bom que você volta, bom. Mas o fisioterapeuta, ele vem para
na UTI, ele vem para reabilitar aquela função de gravidade que aquele doente está naquele momento, aquele momento crítico. Então, ele vai salvar a vida, ele vai administrar, né, a ventilação mecânica, ele vai trazer de volta, ele vai evitar, né, novas complicações, mas o principal que traz aí no fisioterapeuta, no ambiente hospitalar, é a redução do tempo de internamento. Já é comprovado cientificamente que a presença do fisioterapeuta dentro dos hospitais, os fisioterapeutas vão reduzir o tempo de internamento hospitalar. E olhando em outro âmbito, vai reduzir o quê? Os custos hospitalares, né? Os custos dos administradores hospitalares, os custos para os planos de saúde. Então, a presença do fisioterapeuta é fundamental em todos os ambientes. Ô Camila, a gente vai entrar... Vou fazer uma pergunta agora que talvez até seja um pouco polêmica, porque entra nessa questão do uso excessivo da tecnologia, por exemplo. Né? E aí existem já algumas demandas. Isso aí eu acredito que você já deva ter algum dado, enfim, até alguma demanda mesmo de paciente com relação a um atraso motor, enfim, por questão mesmo desse sedentarismo induzido por esse excesso de telas, excesso de tecnologia. As pesquisas envolvendo o uso excessivo de tela, né, já estão mais do que comprovadas do atraso que causa em todos os âmbitos na criança. Mas, na prática, eu já tive pacientes, por exemplo, de ter aversão a brinquedos pelo uso excessivo de telas. Então, já é preocupante o cenário, então. Bastante preocupante, porque para eles terem essa aversão sensorial a brinquedos, eles já têm uma neurodivergência clínica ali. Então, eles já chegam, às vezes as crianças elas ficam muito acomodadas nas telas, causando aquela ansiedade, crise de ansiedade, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso de linguagem, né? Atraso motor realmente cognitivo. Então, está mais do que comprovado. Então, a gente tem trabalhado todos os âmbitos, hospitalar, ambulatorial e também domiciliar, retirar essas telas, né? Retirar ou que não conseguir reduzir ao máximo. É a principal indicação, né? É a principal indicação. Camila Vasconcelos, mestre em fisioterapia, mestre e fisioterapeuta da Maternidade Santa Mônica, preceptora do estágio em pediatria do SESMAC. Queria agradecer demais a sua presença aqui na nossa bancada. Muito obrigada. Nessa sexta-feira, é chuvosa. E hoje, né? Natália, aniversariante do dia, viu? Aniversariante do dia, obrigada, meus parabéns. Obrigada. Já fizemos uma junção aqui. E queria agradecer a sua presença. Agradecer. Essa é a primeira vez que eu entrevisto aqui a Camila Vasconcelos. Gente, para quem não sabe, Camila Vasconcelos, aqui é a minha esposa, tá aqui fisioterapeuta, coisa linda. Parabéns, meu amor, pelo seu dia, pela sua data, viu? Obrigada. Mas é um homem apaixonado. Te amo. Mas olha, Camila, muito boa a sua participação. Muito obrigada. E quero que você volte aqui mais vezes, inclusive para a gente falar sobre esse assunto da UTI, né? Que já é uma outra camada aí, né? Já uma outra área da fisioterapia. E eu quero também deixar um espaço para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, né, da Rádio Jovem Pan, o convite dos colegas da bancada. Também deixar um abraço aqui para o João e a Maria Clara, que não estão presentes. Mas estão ligadinhos, estão ouvindo. E eu quero mandar um grande abraço para toda a categoria dos fisioterapeutas, né, de Alagoas, aos meus colegas de trabalho, aos meus alunos, que daqui a pouquinho eu vou encontrá-los, e eu fiquei de mandar um beijo para os 4 alunos que estão comigo hoje, o João, a Sâmia, a Joana e a Brenda. Ô Camila, tá chegando aqui no nosso canal aqui do YouTube várias mensagens para você, viu? Essa é a melhor fisioterapeuta de Alagoas, carinhas de coração, parabéns, que orgulho de você, melhor representatividade não existe. Então, assim, já dá para ver que você realmente, a sua atuação é extremamente importante aqui. Muito obrigada. Quero mandar um beijão também para todos os meus 47 pacientes da clínica que nós temos, todas as famílias e todos os meus amigos fisioterapeutas. Eu desejo, assim, muito sucesso para todos e que a gente trabalhe junto, né, para retornar essa funcionalidade desses pacientes que tanto precisam de nós. Muito obrigada, Camila Vasconcelos. Parabéns. Muito obrigada pela sua participação. E olha, ouvinte, a gente vai agora para o intervalo comercial.